Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco, e todos que vão entrar, e todos que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF. Então, para nós começarmos os nossos estudos de hoje do Evangelho, Mauro, traz uma mensagem para a gente hoje, por favor. É do livro Jesus no teu dia a dia. Conheça-te a ti mesmo. É comum conhecermos detalhadamente a vida alheia, mas já conhecemos nossa vida íntima? É comum visitarmos parentes consanguíneos, mas já visitamos o nosso interior? É comum viajarmos nos períodos de férias, mas já viajamos por dentro de nós mesmos? É comum procurarmos respostas fora de nós, mas já tentamos procurá-las dentro e para dentro. Tudo converge para nós mesmos. Se ainda não fez, inicie um estudo minucioso a respeito de seus medos, suas fraquezas, suas mazelas e descubra qual é o seu calcanhar de Aquiles. É um processo lento, mas urgente. Os outros podem nos aconselhar, emitir opiniões sobre este ou aquele problema. No entanto, não se iluda. Terá que encontrar sozinho suas próprias respostas. Desejar que um espírito lhe diga exatamente o que fazer não é querer assumir responsabilidades. Orientações espirituais são válidas, mas não é a orientação deste ou daquele espírito que lhe salvará a existência, mas sim aquela voz íntima da consciência que o alerta diariamente sobre os erros que comete. Ouça a sua voz da consciência. Muito Obrigado. bom que possamos nós ouvir essa nossa própria voz, né, gente? E olha só, com essa leitura muito reflexiva, Mauro, muito obrigada. Vamos fazer Obrigado. a nossa prece inicial para começarmos o nosso evangelho de hoje. E já vamos agradecendo ao nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, como queiramos chamar. Agradecendo a Nossa Senhora Mãe Santíssima por nos envolver todos os dias com seu manto azul de luz, onde ela nos acolhe com todo o seu amor, como seu carinho, acolhe aquelas dores mais profundas nossas, onde está conosco também nas nossas conquistas, nas nossas alegrias. Obrigada, Mãe Maria. E assim agradecemos a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos, Mestre. Obrigada por tudo. E agradecemos a Deus pelo dom da vida, por essa oportunidade terrena. E em agradecimento, fazemos a prece que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. E assim, já harmonizados, podemos começar o nosso evangelho de hoje. Jé, vai ler para nós hoje? Sim, hoje a gente começa o capítulo 23, Moral Estranha. Aborrecer pai e mãe. Um grande grupo do povo marchava com Jesus, quando ele se voltou e disse: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer um que não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Assim, qualquer um dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Estava escrito em Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33. Aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Algumas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo que instintivamente nela repelimos o seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, já em nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida. Acredita-se que, nesses casos, o fundo de seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta um erro ocorrido na primeira vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê muitas vezes nos fatos históricos. A palavra odiar, nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, é um exemplo disso. Ninguém teve a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria então supérfluo discuti-la e ainda mais buscar justificá-la. Seria preciso saber, primeiramente, se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua na qual ele se exprimia, esta palavra tinha o mesmo significado que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É claro que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e muitas de suas palavras tinham diversos significados. É o exemplo na Gênesis das que designam as fases da criação e que servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou, mais tarde, a sua tradução para a palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. Outro exemplo é a palavra que designa camelo e cabo, pois os cabos eram feitos de pelos de camelo e foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. É preciso, além disso, considerar os costumes e as características dos povos, que influem na natureza particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem conotação diferente. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia num idioma e nada significar em outra, segundo a ideia que exprima. Na mesma língua, algumas palavras perdem o seu significado com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal não exprime perfeitamente o pensamento. E, para ser exata,
é preciso empregar, às vezes, não as palavras correspondentes, mas as equivalentes ou perifrases. Estas observações encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e nos Evangelhos em particular. Se não levarmos em conta o meio no qual vivia Jesus, corremos o risco de nos enganarmos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em decorrência do hábito que se tem de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Em todo caso, é preciso não dar à palavra odiar no Evangelho o seu conceito moderno, senão será contrário ao espírito do ensinamento de Jesus. Muito bom, Gerson. Então, nesse capítulo novo aqui que fala a estranha moral, então a gente está vendo aí quem não odiar, né? Esse primeiro item, quem não odiar seu pai e sua mãe. Então, são palavras fortes, por isso que o nome já diz, a estranha moral. Então, esse que está escrito aqui em Lucas, né, essa primeira passagem, então, carregar a sua cruz, Jesus, ele falava de acordo com a época, com os costumes de lá. E é sabido entre nós que os romanos, eles quando conduziam ali o ser, né, o criminoso para uma execução, era forçado a levar a sua cruz nas costas. Né? Quem assistiu aí as filmes, séries bíblicas, então era assim que funcionava. Então, creio que Jesus, ele estava ali encorajando a todos que não bastava acompanhá-lo, porque só acompanhar Jesus não tira daquele ciclo de erros, não nos torna melhores. É preciso cada um carregar a sua cruz, que é tratar, se reformar, reformar seus problemas, suas dificuldades, seus sofrimentos, né? Então, cada um carregar a sua cruz seria essa bagagem, né? Essa bagagem, por exemplo, minha, não poderia colocar nas costas do Gerson, por exemplo, né? Então, assim, a nossa cruz são esses nossos equívocos, tudo que nós vamos nos melhorar e nos incentiva Jesus com esses ensinamentos a carregar essa cruz com ânimo, com firmeza, com alegria, com resignação. E para isso, Jesus, ele fez o roteiro para nós, que é justamente seguir o Evangelho. Amar a Deus, amar o próximo, amar a nós mesmos, né? Então, quando também está aqui essa passagem bíblica aqui de Mateus, Cristo, ele nos chama a uma missão maior do que se simplesmente desfrutar o conforto ali, e na tranquilidade, na família, porque o amor ali na família é um mandamento divino? É um mandamento divino, sim. Porém, esse mesmo amor, ele pode ser usado em benefício próprio para não seguir Jesus. Vou dar um exemplo. Eu não posso fazer hoje o evangelho, né? Não posso porque tem algo para fazer ali na família, tem algo, alguém precisando de mim. Então, assim, eu acredito que é nesse sentido de que colocar a família como ali um obstáculo para você seguir ali a sua evolução espiritual, né? Então, assim, hoje eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Puxa, minha janta tá no fogo, eu não posso parar, então não vou fazer. Só tô dando um exemplo, tá, gente? É isso que veio na minha mente, mas nós somos humanos, às vezes a gente deixa o cuidado emocional, o cuidado espiritual sempre depois do material, né? Então é mais importante o feijão que está ali no fogo do que parar e
trabalhar ali o espiritual, tá? Então, aqui, a gente também, com toda essa passagem, Kardec, ele esmiuça isso aqui muito bem. E que não podemos admitir que Jesus, ele tenha usado, gente, o verbo odiar, aborrecer, nesse sentido literal que a gente sabe. O odiar ali naquela época, vamos mudar um pouquinho, é tipo amar menos, não colocar acima, né, dos preceitos espirituais. Então, essa comparação de Jesus é no sentido de que ser discípulo, de que seguir o Jesus, para que ele não ame mais a vida material, a riqueza, né, que seja, e desprezar a espiritual. Então, aqui ele está valorizando a nossa evolução espiritual, o nosso aprendizado espiritual. Tá? Então, é isso que eu entendi. Pode falar, Luiz, por favor. Exatamente aí o que você falou. Como está no item 2 aqui, o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno, assim como amar o filho ou a filha mais do que a ele também. Então, o que que significa? Qual é o primeiro mandamento que Moisés escreveu e como Jesus o interpretou também? Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Portanto, é exatamente o que você falou aí. Temos que amar a Deus acima de tudo, e que é o lado espiritual. Se amarmos mais o material, o passageiro, do que o eterno, estamos cometendo um erro. Então é nesse sentido também aí que eu estou exatamente falando. Quanto à terminologia odiar ou aborrecer ou coisa assim, o que que significa? É exatamente o fato da interpretação literária, como foi falado aqui. Não é que ele mesmo expressou isso, mas ele falou, e está muito bem explicado em Mateus aqui, amar mais. Porque quando fala amar o próximo, um pai ou a mãe ou um filho, é um próximo que está aqui de nós também. O que não podemos é amar mais a eles do que aos outros. Aí é uma questão difícil ainda para nós, porque nós ainda não estamos carregados dessa espiritualidade toda. Então, é nesse sentido aí, mas amar a Deus é lei primordial, que é o primeiro mandamento. Então, é nesse sentido que eu interpreto. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Cleide, pode falar, por favor. É bem isso mesmo que vocês colocaram, né? Está bem explicado aqui no texto, vocês falaram, mas é muito importante a gente deixar entrar na nossa mente e no nosso coração que Jesus jamais ia falar de ódio, um sentimento contrário ao amor, né? Ele que é o dono e o que mais nos ensina a amar, né? Eu tive vendo umas pesquisas há um tempo atrás e eu achei interessante que eu nunca tinha ouvido falar que Jesus ele falava uma língua que se chama era da Síria lá, semita, se não me engano, que a língua deles lá naquela época. E odiar nessa língua você traduz como não amar tanto quanto, por exemplo, Deus, né? Tanto quanto o outro. Não amar tanto quanto o outro. Então, assim, é como vocês mesmos comentaram, não é amar, odiar daquele sentimento horrível, é amar menos, né? E assim, bom, não tenho nem o que falar do texto, porque vocês já falaram tudo, mas ouvindo a leitura, eu pensei, né? Vamos trazer para o nosso tempo de hoje? Aham, Muitos já seguem o espiritismo desde quando nasceu. Outros já foram evangélicos, católicos,
outro tipo de religião. E depois seguiram o espiritismo, né? Que aí conheceram tudo. Que essa pessoa teve que fazer para largar aquela outra religião e seguir o espiritismo, né? Ele provavelmente a família já tinha já tinha esse segmento, então ele deixou a família. Se a família quisesse seguir ele, tudo bem. Mas ele deixou a família lá, por exemplo, em outra religião, e ele veio seguir o espiritismo. Então, trazendo para os dias de hoje, até para a gente que está aqui estudando o Espiritismo, é bem isso mesmo, né? Porque a gente, acho que a Meire até comentou, a nossa evolução é individual. Nós, nós temos que nos responsabilizar por nós mesmos. Então, se, por exemplo, um pai é evangélico, uma mãe é católica e eu me sinto bem no espiritismo, eu vou seguir o espiritismo. Isso não quer dizer que eu não vou amar meu pai e minha mãe, mas eu vou dar o meu segmento do que eu acredito, o que eu acredito que vai ser a minha evolução espiritual, né? Então, É, eu acho que cabe bastante no que a gente está fazendo aqui neste com momento. certeza, com certeza. Isso aí, Cleide. Obrigada pela sua contribuição. E olha só, Luiz, por favor, pode fazer a nossa prece. Ok. Então vamos assim, unindo os nossos corações, vamos abraçando o nosso anjo guardião e juntos vamos chegando a todos os benfeitores deste nosso Evangelho e que possamos, agregados, o nosso coração vibrar mais amor, mais harmonia e bênçãos, vibrando por todo o nosso planeta azul, por todos os viventes das águas, por todos os viventes terrenos. E assim, vamos vibrando especificamente para todos os países, principalmente aqueles que ainda estão em guerras, declaradas ou não, por todos aqueles que buscam o poder temporário na força, na brutalidade, na exigência maior, condenando o povo à maior amargura. E assim, destruídas, buscar abrigo em países distantes, novas culturas, a aprender e a recomeçar a vida. E vamos agora para este momento crucial que nós estamos vivendo, a passagem do ciclo, no término deste nosso ciclo evolutivo de expiação e provas, onde exercem muito medo, muita depressão e ansiedade que ocorrem nas emoções neste momento, e a busca da fuga através do suicídio, que cada vez está mais crescente. Que possamos vibrar amor, harmonia, para que sintonize essas mentes ainda perdidas no reencontro consigo mesmos, vibrando por todos aqueles que se encontram ainda nos crimes, nos vícios, que estejam nas cadeias, por todo velho abandonado, por toda criança desamparada, por aqueles que não têm um teto, que estão nas ruas, desabrigados, ao relento. E assim, por todos aqueles que estão no leito de dor, nos hospitais, por todos os trabalhadores que atendem a estes doentes, que possam amenizar suas dores. E vamos, neste momento, buscando a compreensão para todos aqueles, as religiões que buscam o Evangelho de Jesus como meta, a compreenderem que Jesus é o Evangelho vivo que nos veio
e assim agregando para todas elas ao nosso Espiritismo, a Aliança Espírita Evangélica, a nossa casa, o CEF, por todos os seus dirigentes, por todos os trabalhadores, alunos e assistidos. Muita paz e harmonia. E vamos agora vibrando para que os mentores possam adentrar conosco. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, a magnetizar as nossas águas. E vamos pedindo a extensão para que magnetizem também as nossas caixas d'água, que toda a nossa higienização, limpeza, possa se proceder dessa água purificada, espargindo mais alegria em todos. E que o nosso coração possa estar vibrante de amor, de paz e harmonia, cada um em si mesmo e no grupo nosso, que cada vez melhor possa a amizade florescer. E assim, agradecidos, vamos levando muita paz e harmonia para toda a nossa semana e que possamos estar juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus.